Rafael Paiva ganha valorização no Vasco e busca quebrar mais um tabu que já fazem 12 anos que o Vasco não consegue no Brasileirão. Pode ter reforços para ajudar nessa missão contra o Atlético Goianiense. Também vamos falar sobre a entrevista coletiva que o ex-técnico do Vasco, Ramon Dias, deu agora há pouco, dizendo ele que salvou o Vasco e isso pintar como uma ingratidão. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Se inscreve, dá uma moral, aqui é lugar de análise e informação e eu conto muito com você aqui no nosso Comentário. Vamos falar de Vasco a partir de agora? Porque o Vasco está aí, vamos dizer, numa reta final de preparação para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco treinou hoje no CT, treina nesta terça-feira, e aí, logo após o treino, os jogadores irão almoçar no CT Moacir Barbosa e viajarão para Goiás, onde enfrentará a equipe do Atlético Goianiense. A expectativa é que Rafael Paiva tenha no elenco os reforços. A priori, o Souza ainda não saiu no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, ainda no vídeo. Se ele sair enquanto a gente estiver gravando ainda, eu informo. Mas é bem provável que ele esteja, sim, no bid da CBF. Ele já saiu no Bira, da Ferg, e a expectativa é que ele esteja no bid da CBF nos próximos dias também. O Coutinho já está regularizado, deve ser relacionado, pelo que ele tem treinado aí, mas obviamente haverá uma conversa amanhã entre o Desp, o próprio Coutinho e a comissão técnica para definir, e o Payet que também está voltando. Sobre Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, a informação que eu tenho é que os jogadores já estão treinando, porém ainda não foram anunciados. O Vasco não regularizou o jogador. Tem até amanhã para regularizar esses jogadores. Vamos ver se o Vasco vai anunciar alguém hoje. Como eu volto a dizer, até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foram anunciados, para saber se eles terão condições de enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Desfalque certo, o Vasco sabe que não terá nem o Estrela, que passou por cirurgia, nem também o João Vitor, que vem fazendo um trabalho de recuperação aí após ter um rompimento parcial dos ligamentos do joelho. E o Rafael Paiva conta muito com esse elenco, com esses jogadores, com esses reforços, para bater um tabu, mais um tabu. O Rafael Paiva já bateu o tabu de ganhar no Beira-Rio, já bateu o tabu de quase 14 anos sem vencer, de 14 anos sem vencer a equipe do Corinthians, e pode quebrar mais um tabu. Esse tabu dura desde o Campeonato Brasileiro de 2012, quando, naquela época, um Vasco que ainda tinha um time que era resquício de 2011, jogava o Campeonato Brasileiro com aquela equipe, tinha um time na Libertadores também, e naquela sequência o Vasco fez algumas vitórias em seguida. Primeiro, ganhou aí o Figueirense por 3-1 em casa, o São Paulo por 1-0 fora, o Santos 2-0 fora e o Botafogo 1-0 fora. Aí o Vasco teve essa sequência de 4 jogos seguidos ganhos. O Vasco também venceu em 2012 o Grêmio por 2-1, a Portuguesa com aquele golaço do Alexandre, o Náutico e o Bahia. E aí teve uma sequência de 4 jogos vencidos. O Vasco, desde lá, não conseguiu bater essa meta, né, de 4 jogos seguidos vencendo. Se o Vasco vencer a equipe do Atlético Goianiense, o Vasco bate uma marca que já tem 12 anos e quebra um tabu. Nas últimas vezes, o Vasco chegou perto, em 2017, que ganhou as rodadas 27, 28 e 29. 2019, que ganhou a 25, a 26 e a 27. 2020, que o Vasco iniciou muito bem como líder, né, ganhou os 3 primeiros jogos. E também 2 vezes em 2023, quando o Vasco venceu aí algumas rodadas, né, a 31, 32 e 33, tendo 3 jogos vencidos seguidos. Mas nunca, até então, conseguiu bater essa sequência de 4 vitórias. Então, o
Rafael Paiva, o Mister Rafael Paiva, o homem que quebra tabus, pode quebrar mais um tabu lá contra a equipe do Atlético Goianiense, já que o homem tá impossível, né? O cara que bate e quebra tabus aí no gigante da colina e pode quebrar mais um tabu. Antes de falar também sobre informações do Ramon Dias do programa de sócios, o Vasco, segundo informações de Emanuele Ribeiro do GE, deu aí uma valorização salarial ao Rafael Paiva. Ele permanece como técnico interino. O Vasco, eu já deixei claro aqui que o Pedrinho já falou que não vai rotular a situação do Rafael Paiva e ele permanece como interino, mas vai ganhar um bônus generoso, como trouxe a informação a amiga Emanuele Ribeiro, já nos seus vencimentos, por ser o cara que está comandando o elenco do Vasco, pelo bom trabalho que está sendo feito, mas oficialmente ele não será até então efetivado, mas já sim ganhou uma valorização salarial, ganhando um bônus aí além do que ele já recebia nos seus proventos, vamos dizer assim, no Vasco da Gama como treinador da base. E está focado para receber reforços, vai ter aí a sequência no Vasco, pode bater uma sequência histórica, né? Vencendo 4 jogos, e aí pode até ser um cara que vai chegar a números extraordinários no Vasco, quem sabe, a gente torce por isso, mas Rafael Paiva aí fazendo a história no Vasco nesse momento, e o Vasco reconhecendo por meio do Pedro e dando essa valorização ao Rafael Paiva. O Vasco que também tem uma informação muito boa que eu recebi agora há pouco, é que o Vasco já chegou a 44 mil sócios. Quem não lembra, né, o Vasco teve uma debandada muito grande de sócios nos últimos anos, principalmente com a queda para a Série B, com a questão também da pandemia e tudo mais, mas está aí, neste momento, chegando a 44 mil. Até então, a meta é chegar a 50 mil pelo Vasco da Gama. E para encerrar o vídeo, vou falar uma coisa aqui. Eu estava assistindo agora há pouco a entrevista de apresentação. Não vou nem botar a foto do Ramon, nem do Emiliano, porque eu fiquei muito chateado com o que eu vi. Ramon e Emiliano sempre foram muito receptivos com o Vasco. Só que ao falar do Vasco, primeiro Emiliano rechaçou sobre estrutura, né? Diz que a estrutura do Corinthians é bem diferente da estrutura do Vasco. Ao falar do Vasco, eles disseram o seguinte, Ramon diz, que foi demitido pelo Twitter, que todo o país sabe que salvamos o Vasco em uma situação grave e por 4 meses não teve nenhuma comunicação do Vasco, nem do clube, nem da 77. E todos podem ver o que eles fizeram pelo Vasco. Diz que não teve nenhum agradecimento, nada a zero. E que está claro que o Vasco despediu ele 4 meses, nenhum dirigente do Vasco nos chamou e ainda não deve dinheiro do ano passado que nunca pagaram aí. Aí eu digo, o Vasco entrou na justiça contra o Ramon, e aí eu vou defender aqui, porque quando é para bater, a gente vai bater. Quando é para defender, a gente vai defender. Pois o Ramon Dias, no momento que o Vasco contrata o Álvaro Pacheco, entra na justiça, segundo informações do Vasco, para dizer que o Vasco ainda tinha contrato com ele e que não poderia escrever o Álvaro Pacheco. O próprio Ramon entrou na justiça para se livrar do vínculo do Vasco, para poder se acertar com a equipe do Corinthians. O Vasco, de forma correta, vai brigar na justiça contra o Ramon. Por quê? Há testemunhas de que o Ramon realmente pediu. Óbvio que houve uma falta de comunicação, mas ele pediu. E aí eu digo que a gente tinha dito aqui, o Ramon falava que eu não pedi para sair. E a gente falou isso. Eu peço até desculpas aos nossos ouvintes, a audiência que a gente tem, porque a gente naquela época ficou retado. Como é que demite o Ramon e tudo mais. Mas eu acho que se tem alguém que pode falar de gratidão é o Vasco. É a torcida do Vasco. A torcida do Vasco, ela sempre abraçou o Ramon. Independente de 77, de Pedrinho, seja o que for. Então, acho que até por respeito à torcida do Vasco, essas declarações que o Ramon dá na televisão, ou seja lá onde ele está se apresentando, só fazem lembrar uma coisa. Será que utilizaram o Vasco o tempo todo, postando fotos com a camisa do Vasco, dizendo que o Vasco não isso e aquilo o tempo todo? Eu acredito que se tem alguém que tem que agradecer, também é o Ramon Dias, que voltou ao mercado nosso, principalmente pelaquilo que o Vasco fez por ele. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu.